Atenção! Este programa pode conter linguagem imprópria e temas sensíveis para menores de 18 anos. Ouça com responsabilidade. Oi, eu sou a Jessie. Oi, eu sou o Bruno. E hoje, nós voltamos a Derry. Bem-vindos de volta, otários! E aí, como passaram a semana de vocês, o fim de semana e o episódio passado? O que vocês acharam? Foi um episódio mais longo, porém com muita informação, muito bem desenvolvido, porque foi um capítulo maravilhoso, não é mesmo, amigo? Eu achei, gente. Eu não tenho nada pra reclamar em relação ao capítulo anterior, tá? Olá pra vocês, bem-vindos de volta a mais um capítulo. A gente tá aqui no domingo, logo em sequência, na semana seguinte, gravando esse episódio de hoje. E, como sempre, a gente vai agradecer vocês que acompanham o podcast, mas também lembrar de vocês comentarem, curtirem, deixarem a opinião de vocês lá no Spotify, no YouTube e no Instagram. Porque isso faz muita diferença pra gente, tá? Então, gente, apoiem o projeto. Eu vejo Pode pessoas... lotar de comentário. Podem lotar de comentário. Eu vejo pessoas que apoiam muito o projeto. Assim, qualquer coisa que a gente posta, tem duas pessoas muito específicas, assim. O Bruno Lindolfo e a Fernanda Siqueira. São pessoas que comentam, assim. A gente posta qualquer coisa, a pessoa já vai lá, manda DM, fala que tá ansioso pro próximo episódio, que quer saber o que vai acontecer e tudo mais. Então, assim, façam isso, por favor. Apoiem o projeto. Beijos, queridos. Hoje, a gente vai dar continuidade e a gente vai falar do capítulo 5, né? Depois daquele capítulo maravilhoso, como a Jess disse agora no começo, em relação ao capítulo 4, que era o Ben Hanscom sofre uma queda, a gente tem os acontecimentos logo sequenciais ali no capítulo 5, chamado Ben Denbrough vence o Diabo, parte 1, né? Que é a primeira parte desse capítulo aí, que vai ter um retorno lá na frente. Então, vamos começar? Mas antes, obviamente, né? A gente sempre vem com a nossa intro. Então, vamos lá! Junho de 1958. Capítulo 5. Bill Denbrough vence o Diabo. 1. Bom, como sempre, vamos dar um panorama geral aqui desse capítulo, né? Ele acaba sendo mais curto do que o outro, não é mesmo? Bem mais. É praticamente metade, né? Uhum. Do episódio, do capítulo anterior. Porque o capítulo anterior tinha 51 páginas, esse tem 28. Então foi bem mais curto. E eu acho que até em questão de informação também, ele é bem condensado, assim. Ele foca muito num fator específico, que é a relação do Bill com a cidade e com a bicicleta, com a Silver. E a gente não tem muito avanço, assim. É uma informação ou outra que são muito importantes, mas... Eu também senti isso. Eu senti que ele é mais contido. Eu também achei um capítulo mais contido. Eu acho que o que a gente consegue enxergar aqui, que é uma coisa que a gente vai falar já e tem um impacto muito grande, é como que funciona a relação do Bill com os pais após a morte do George. É triste, né? Acho que isso é o mais profundo que a gente consegue chegar nesse capítulo. Mas a gente tem algumas coisas importantes, algumas conexões que começam, algumas chaves que começam a virar aqui, algumas linhas que começam a se encontrar nessa história toda, nessa teia, né, que é Derry. Então, só pra vocês entenderem, sim, é um capítulo curto, é um capítulo de 28 páginas. E aí, se no capítulo passado a gente conheceu e falou sobre o Ben Hanscom, agora é hora da gente mergulhar de cabeça naquele que talvez seja o verdadeiro coração do It, que é o Bill Denbrough. Porque ele é o líder do grupo, ele é o líder dos otários, a gente sabe disso. E ele é um líder natural, né? Uhum. Ele não pede pra ser líder, simplesmente acontece. Sim. Ele tem a iniciativa, isso é dele. Mesmo com o problema de gagueira, ele tem ali a sua liderança que vai, assim, para além de todos os acontecimentos da vida dele. Uhum. E, além disso, a gente também vai ver a forma como o capítulo aprofunda o luto pela morte do George. Então, como isso afeta diretamente o Bill, como afeta diretamente os pais, como os querendo ou não afeta as pessoas que estão ao redor do Bill, porque eles sabem sobre o George, eles comentam, inclusive tem um trecho do capítulo em que dois personagens falam sobre isso, e eles falam, não comenta com o Bill sobre
a morte do irmão, porque isso é uma coisa que é muito sensível pra ele, é um tópico que afeta ele demais. Então, a gente consegue também enxergar um pouco disso agora, né? E a gente já ficou sabendo em capítulos anteriores, e agora a gente reforça que a gagueira do Bill, ela piora após a morte do George, né? Uhum. Então, em momentos de situação que ele se sente em perigo, a gagueira aumenta. Então, devido a isso, ele tem uma certa dificuldade de comunicação, né? Outro ponto também que é muito abordado nesse capítulo, que eu acho que é interessante levantar agora nesse início, é como o terror sobrenatural ele aparece, mas ele não é o foco desse capítulo. O principal aqui é o horror familiar e o horror psicológico. Porque a gente tá falando da relação do Bill com os pais, e a gente também tá falando da relação do Bill com os bullies, que ainda é o Henry Bowers e o grupinho deles, porque essa cena, como a gente falou, esse capítulo, ele acontece super conectado com, logo em sequência, o que acontece com o capítulo do Ben. Então a gente tem lá o Ben fugindo, caindo na ribanceira lá, lutando com o Henry Bowers e fugindo pelo Barrens, e encontrando o Bill e o Ed, né, lá no riachiozinho lá. E aí, logo após isso, a gente vai ver como que o Bill reagiu em relação aos acontecimentos daquele momento. Então, é tudo muito conectado. É interessante a gente mencionar também que ele vai funcionar da mesma forma que foi o capítulo do Ben. Uhum. Então, primeiro a gente tem uma introdução com o Bill adulto, dentro de um avião, e depois a gente vai ultrapassar aí o tempo e chegar em 1958. Sim, eu acho que o Stephen King, ele optou por fazer essa chave justamente para a gente conseguir enxergar melhor essa transição de tempo entre eles irem voltarem para Derry, da onde eles estão naqueles momentos como adulto, em 1984, 85, eles voltarem para Derry e aí a gente vê essa transição de tempo. Então funciona bem essa linha, eu acho que não me incomoda. Eu só vou ficar incomodado se todos eles foram demonstrados no avião nos próximos capítulos, assim. Tipo, vai falar da Beverly, tá no avião. Vai falar do Rich Tozier, tá no avião. Aí vai me incomodar, porque aí acho que vai ficar muito cansativo. Se torna muito repetitivo. Agora, nesses dois primeiros, eu acho que funcionou super bem, assim. Também me bateu essa dúvida. E se ficar, realmente fica maçante. Diferente do Ben, eu senti que esse eu lembrava de mais coisas. Eu não lembrava de muita coisa em relação ao avião, não. A eles, criança, eu tenho mais fresco na memória as fases deles, crianças, do que eles adultos. Até porque adulto, eu não sei, eu não acho que teve tanta relevância. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, que relevante essa informação. Não, o fato dele estar no avião voltando pra Derry e tá um cara do lado dele grande, cutucando o braço dele, o cotovelo batendo nele enquanto ele tá na cadeira. A gente tá quase, ó. Não, isso não é uma coisa que me incomoda, sabe? Isso não é uma coisa que eu falo assim, ai, nossa, eu vou lembrar disso daqui 10 anos, quando eu estiver falando sobre isso, eu vou lembrar dessa cena. Não é irrelevante. Então, irrelevante. É mais relevante a questão do movimento, que ele fala que ele tá no avião, e o avião tá tão rápido, parece que ele tá dentro de uma bala, né? Ele se sente como se estivesse dentro de uma bala disparada por uma arma. Isso sim. Mas os outros fatores eu acho que não são de grande impacto. Aí, além disso, a gente também vai falar sobre a culpa do sobrevivente, porque a gente consegue entender isso lá no finalzinho do capítulo, quando o Bill tá falando sobre o George, e a gente vai ler uns trechos bem longos hoje do livro pra vocês, e fica bem evidente que ele sente culpa, que ele sente esse peso, que ele acha que o irmão dele morreu por culpa dele, né? Foi uma coisa causada por ele, então. Pesado pra uma criança de 11 anos. Extremamente pesado, extremamente pesado. E fora isso também, pra gente fechar o ciclo geralzão, outro ponto relevante é que esse é o primeiro capítulo que a gente consegue entender mais ou menos que o It, o Pennywise, né, a coisa em si, escolheu o Bill como um alvo prioritário. É visível que a todo momento fica martelando que o Bill é uma das chaves que ele quer destruir. Ele tá atrás do Bill porque ele atacou o George primeiro, ele matou o George, que é o irmão dele, e agora ele tá perseguindo o Bill, e não só o Bill, outras crianças também, mas o Bill é uma das principais, porque acho que talvez pela correlação com o George, ou uma coisa do gênero, e também por ele ser uma criança que é muito corajosa, muito... que sabe o que quer, assim, ele, como a gente falou no início desse capítulo, ele é líder, né? E é muito mais fácil pra você, se você for um monstro, você caçar e destruir um líder que pode ocasionar sua destruição lá no futuro, do que você deixar ele escapar. Então, obviamente, se eu fosse o Pennywise, eu também faria a mesma coisa. Eu ia atrás da prioridade de quem eu queria destruir primeiro pra evitar, pra enfraquecer
um suposto grupo futuro. Com certeza. Que a gente consegue ver que começa a se formar aqui. Nesse capítulo fica muito claro que a gente consegue ver as conexões entre os personagens nascendo. A gente tem uma conexão entre o Bill e o Ed, e também tem o Rich Tozer que tá ali, que é meio que um triozinho, que faz parte do grupo. A gente tem o Ben, que é um lobo solitário, mas a partir de agora, né, a partir daquele encontro que eles tiveram, acaba se tornando parte do grupo. E aí vai crescendo, o grupo dos otários vai crescendo. E isso, se eu fosse um monstro, eu ficaria preocupado. Assim como no capítulo anterior, vamos focar o nosso roteiro pelos numerozinhos que aparecem ao longo do capítulo para ser mais fácil pra gente se localizar. E dessa vez, novamente, colocamos os subtítulos que não existem, mas para melhor localização, eles estão aqui. Até porque esse capítulo também é linear. Assim como o capítulo anterior, ele também é linear. Todos os acontecimentos vão acontecer de uma forma mais ou menos linear ali. Tem um flashback que acontece lá no finalzinho, na última parte, que é o flashback Mas é mínimo. de dezembro. O que aconteceu em dezembro? Não, o episódio anterior era o que aconteceu em janeiro, agora é o que aconteceu em dezembro. E aí que tá, eu acho que o King ele usa isso de forma proposital, porque ele não seria tão porco a ponto de escrever um capítulo de um livro e repetir a mesma coisa por preguiça, sabe? Assim, eu vou pegar o que já funcionou, que eu já escrevi esse capítulo e deu certo, e vou só dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu acho que ele não faria isso. Até porque ele tava digitando na máquina de escrever. Não, acho que nem por isso. Acho que é mais assim, tipo, olha, uma estilística de escrita mesmo, sabe? Verdade. Então vamos lá. Vamos começar então a entrar no capítulo. E aí a gente tem o primeiro ponto lá, a primeira partezinha, que diz que é Bill, o avião e suas lembranças do passado. Então, como a gente já sabe, o Bill ele tá voltando pra Derry de Londres. Então ele tá ali sentadinho no avião, bebendo seu bom drink, né? Ele se mostra até uma pessoa bem empática ali com as comissárias de bordo. Pelo fato de ter que ficar servindo ali o avião, aquelas pessoas que ele considerou um tanto quanto inconvenientes. A gente vai ver ele tendo flashbacks primeiro, de memórias que ele vai tendo de Derry. Só que diferente do Ben, que tá ali catatônico, ele tá bem ativo até. Eu achei ele bem ativo, bem falante até, tipo, as memórias vão voltando e ele vai até falando em voz alta. E eu achei interessante que ele tá tomando um Blood Mary. E o Blood Mary é o meu drink do momento, tá? Quem nunca tomou um Blood Mary na vida devia dar a chance e experimentar. Porque as pessoas falam assim, mas é suco de tomate é horroroso. É um drink que vai, tipo, pimenta sriracha, vai molho inglês, é um drink salgado. E ele é um drink mais exótico, mas é muito gostoso. Eu gosto demais, assim. Então, eu acho que quando eu li, eu dei até um gritinho, assim, quando eu tava lendo. Eu falei, mentira, Mona, que ele tá tomando Blood Mary. E eu achei um drink tão gay. Eu ia falar isso, não é um drink gay? É um drink bem gay, tá? O Blood Mary é um drink bem gay. Mas eu não sei, talvez seja um drink que naquela época, naquela década, ali nos anos 80, fosse um drink que estivesse muito em alta no momento, assim, o drink do momento. Porque a gente sempre tem um drink do momento. Qual que é o drink do momento agora, nesse momento? Você não bebe, né? Eu não bebo. A Jessie, gente, é uma pessoa que ela é celibatária, ela não bebe, então... então ela não pode dizer isso. Mas, por exemplo, se eu fosse dizer que o drink de agora, do momento, é o quê? É um Aperol Spritz, que é o que tá todo mundo bebendo. Aquele laranja, né? Aquele que é laranjinha que tem que a gente coloca uma fatia de laranja dentro. Não bebo, mas conhece, cores. Um Aperol Spritz é uma bebida do momento, uma gin tônica. É que a gin tônica já é mais antiga, eu acho que a gin tônica não é de agora. A gin tônica voltou agora por conta desses gin colorido aí, povo toma. Eu vejo gin tônica como se a pessoa fosse tomar um martini. Então, pra mim, gin tônica e martini são da mesma época. Mas a gin tônica e o martini, acho que eles são muito década de 90 ali, sabe? Sim. Tipo, 90, 2000. Não é uma bebida, tipo, tão antiga. Mas também não é tão moderna. Tinha até uma novela, acho que no final dos anos 90, onde a mulher só tomava um martini, ou era um gin tônica. E aí eu tenho essa memória de que são bebidas primas. Tipo isso, sabe? Mas eu acho que Blood Mary caberia pra aquela época, então tá tudo bem, vai. Mas é gay, eu achei. Eu também achei. Eu acho que até comentei, eu até escrevi no livro. Se eu não tô enganado, ó. Vou até pegar aqui pra dar uma olhadinha pra ver, mas eu acho que eu até comentei. Falei, nossa, que gay. Bem na página que fala do drink, quer ver? Peraí, gente. Que eu tenho um caminhão de anotações aqui nesse livro. O melhor é as anotações. Aqui, ó. Blood Mary, que gay.
Hahaha, amo Blood. O melhor são os comentários. O quê? Sempre tem os comentários aleatórios. Mas até linha do tempo agora no livro. Enfim, gente. Mas é isso, tá? Então tá lá tomando drink coxo dele, tem um cara chato lá batendo no cotovelo dele. Aí chega uma hora que ele fica embucetado. E ele bate no ombro, no cotovelo do cara. Aí o cara reclama, né? O cara reclama, fala assim, ai, você tá ocupando meu espaço. Ele fala, ué, tipo, é apertado, você tá no avião, querido. E é engraçado, porque o cara tava fazendo isso tempo, ele tava bem quietinho. Ele tava lá cutucando o coitado do Bill, e o Bill quieto o tempo todo. Aí, na hora que o Bill resolve revidar, ele, ai, esses aviões. E ele fazer o quê, né? Fazer o quê, né, meu filho? Chama a lata, tá vindo uma lata. Contudo, né, o Bill vai sentindo ali que toda a sua vida foi preparada para esse momento, que é voltar para Derry. Uhum. Então ele vai sentindo ali que era uma coisa inevitável na vida dele, que era esse retorno, né? E não só retorno, mas acho que também encarar os fantasmas do passado. Porque ele passou tanto tempo fora de Derry que muita coisa fugiu à memória, assim. É o que a gente vai falar todo episódio. Quando você sai de Derry, Derry sai de você. E aí eu acho que ao voltar ele ia ter que de fato enfrentar de uma vez por todas tudo aquilo que ele deixou pra trás, a morte do irmão, os acontecimentos com o Pennywise e tudo mais. Então, eu acho que tem um peso bem grande. Além disso, tem uma referência que eu achei muito inteligente, que ele fala sobre isso de inevitabilidade, das questões do terror psicológico interno, e ele traz uma referência ao Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme alemão, né, de terror, dirigido por um diretor chamado Robert Wein, acho que é Wein o sobrenome dele. Ela foi lançada em 1920 e é uma história muito estranha que acompanha ali um mistério de um cara que é um hipnotizador, chamado Dr. Caligari, e ele utiliza um sonâmbulo chamado Cesare para cometer um monte de assassinatos numa pequena cidade. Que maravilhoso. E a gente tem isso muito do terror psicológico, assim. Ele é importante esse livro, esse filme, essa referência dentro do livro do It a Coisa, porque ele é considerado um dos maiores marcos do expressionismo alemão. E faz muito sentido, assim, falar de expressionismo alemão quando a gente fala de It a Coisa. Porque ele traz justamente essa linguagem visual com o cenário distorcido, as sombras, a estética que reflete o gênero do terror, suspense, o cinema noir. Tudo isso que influencia profundamente os gêneros de terror, no geral, né? A estética, ela pode ser percebida em obras muito diversas, de diversos diretores, como, por exemplo, Alfred Hitchcock, que é o diretor de Pássaros e também diretor do Psicose, né? Tim Burton, que já é mais moderno. Eu amo Tim Burton. Então a gente tem muito de expressionismo alemão no Tim Burton, quando a gente assiste Sweeney Todd, quando a gente assiste A Noiva Cadáver, até as animações, né? A Noiva Cadáver, ou quando a gente assiste Alice no País das Maravilhas na versão dele. A gente vê isso muito mais da distorção. Porque os personagens é tudo muito grande, né? Tipo, a Rainha Vermelha vai ter, tipo, uma cabeçona gigante. Quando você pensa no Sweeney Todd, todo mundo vai ter uma pele cinza, pálida. Todos os cenários são muito verticais, tem tudo isso também. Então, é bem interessante a gente analisar como esse movimento influenciou muito do cinema moderno. E a questão também do terror psicológico que ele carrega, né? O Dr. Caligari. Porque no capítulo, ele fala muito dessa questão do psicológico. É muito presente. Sim, e isso ajudou claramente a definir como o cinema se representa, como que ele representa o medo nas telas. O medo, a loucura, a subjetividade da mente humana, tudo através de imagem. Então isso faz muito sentido, porque o Pennywise nada mais é do que imagem. Quando a gente pensa que o Pennywise vai assustar uma criança, ou que ele vai aparecer de alguma forma, ele sempre vai aparecer de uma forma distorcida. Ele nunca vai aparecer de uma forma bonitinha, fofa e encantadora. Ele aparece como a múmia, ele aparece como o palhaço, ele faz o que ele faz, não só na forma dele, mas ele usa outros artifícios, como a gente viu nesse capítulo, a gente vai falar sobre mais tarde. Eu já ia até dar uma adiantada, mas é melhor esperar um pouquinho. Sim. Porque ele fala realmente, ele se transforma justamente naquilo que a pessoa mais tem medo. Então isso faz muito sentido, assim, essa questão de subjetividade da mente humana faz muito sentido, tá? Porque, ao que parece,
em outros momentos, quando falam da literatura do Bill, é o fato de que são coisas absurdas. Então ele começa a ter literalmente a consciência de que tudo da vida dele, das suas obras, é baseada de Derry. Sim. A relação dele com os repórteres também deixa isso bem óbvio. Acho que quando ele vai responder as perguntas, que ele está fazendo a coletiva de imprensa da última publicação dele, e aí ele vai conversar com os repórteres, ele nunca responde, assim, o que ele acha das coisas. Ele sempre responde o que os repórteres querem ouvir. Então ele sempre vai dar uma resposta pautada naquilo que os outros querem ouvir. E isso deixa muito claro que ele tá fazendo só por motivos comerciais. Porque se dependesse dele, ele mandaria a real. Porque eles falam, por que você escreveu esse livro? Qual foi o mote desse livro? E ele sempre dá uma resposta, tipo, Uma resposta genérica. uma resposta genérica, dizendo que, tipo, porque a criatividade humana surge das sombras, etc. Mas a gente sabe que quando a gente vai escrever um livro, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tô escrevendo uma obra e eu sei como é complicado esse processo, a gente sabe que o processo de criatividade sempre vai vir de um trauma. Sempre vai vir de uma coisa que tá dentro de você, uma vontade, um trauma, uma lembrança. O processo de escrita criativa nunca é um processo cru, que você vai criar de forma mecânica. Por isso que tem muito autor de livro. E aqui vem uma crítica da galera. Ai, será que eu vou ser cancelado no TikTok? Tem muito autor de livro, esses BookTok do TikTok atual, que escreve livro, que nem são famosos, que nem tem letramento pra isso. E aí eles vão escrever livro e escrevem uns livros porcaria. E a galera, tipo, exalta essas pessoas, falando, ai, que livro bom, que maravilhoso. Mas quando uma pessoa com realmente conhecimento de causa e conhecimento de leitura e escrita pega um livro desse pra poder ler, você percebe que é uma coisa tão mal fundamentada, tão mal estruturada. E a gente nem entende o porquê que vira best-seller. Exatamente. O que define um best-seller, sabe? O que desenha um best-seller? É só porque ele vende? É só porque ele vende. Na minha visão, é só porque ele vende. Porque o nome, acho que a tradução da palavra já diz, né? Best seller. Então, assim, o mais vendido. O mais vendido. Mas não literalmente o mais vendido quer dizer que é o melhor, certo? Exatamente. Porque eu tenho exemplos, não só desses exemplos de TikTokers aí, tem um livro aí que eu até citaria aqui, mas eu não quero ser processado, que é um livro ruim, que o personagem começa de um jeito e termina de outro, muda de nome no meio da história, a personagem muda de nome. É uma história escrita por chat GPT, pro AI, sabe assim? Ai, nossa, que bomba de lixo. É até interessante pensar em todo esse panorama sobre os best-sellers, porque quando eu estava na faculdade, a gente teve uma aula onde a discussão era, mas best-seller são clássicos? E aí a gente analisa tudo e a gente percebe que não. Best-sellers são os mais vendidos. E ok, vai ter best-sellers que vai ser um clássico? Sim, porém, a gente sabe que muitos best-sellers estão no topo aí de vendas injustamente. Uhum. Se a gente pega exemplos como livros como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, ou se a gente pega O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, são clássicos. Clássicos. Esses livros são clássicos, ninguém mexe, porque eles são Ninguém clássicos. mexe. E aí a gente sabe que eles são clássicos e são best-sellers porque são livros muito bons e que, tipo, cumprem o que prometem, assim. São livros Sim. muito bem escritos. Mas se a gente pega, por exemplo, Verity, da Colleen Hoover, você vai ver que é um livro uma bomba. O livro é uma bomba. Não existe como comparar. Como que eu vou comparar Jane Austen com Colleen Hoover, sabe? Tipo, meu... Convenhamos que, assim, até Crepúsculo tá melhor escrito. Não, se você parar pra pensar que até 50 Tons de Cinza foi considerado best-seller. Sim, mas é considerado clássico. Não, óbvio que não, é um lixo. É um lixo. É outra bomba também, pelo amor de Deus. Um livro assim, um outro exemplo. Pra galera aí que tá ouvindo a gente. Tem um livro que tá bombando agora. Tá todo mundo falando desse livro, que é o Alchemized. Que é aquele livro que surgiu de uma fanfic da Hermione com o Rony. Nossa, não, da Hermione com o Draco Malfoy. E aí ela escreveu essa fanfic e depois reescreveu o livro com uma outra pegada. É um livro, assim, de 800 páginas. É um livro calhamaço. É um calhamaço. Um tijolo. Sim. Todo mundo tá... Nossa, Alchemized, de um livrão maravilhoso. Nossa, tô impactado, tá maravilhoso. Mas assim, é maravilhoso, porque a história é boa. Ou o povo acha maravilhoso só porque é uma fanfic que traz um universo paralelo e as pessoas ficaram tipo, ai, nossa, a autora escreveu uma fanfic de Harry Potter. Agora ela reescreveu e é muito bom o livro. Será?
Eu ainda não li, gente, então não posso julgar. Mas eu tô vendo esse movimento acontecendo em Não várias... li. Não, eu não li, mas eu vejo o movimento acontecendo nas redes sociais e isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Não, eu também tenho essa pulga atrás da orelha quando eu vejo que um livro tá muito bem cotado pelo TikTok. Ou antigamente, quando ele era muito bem cotado pelos booktubes. Só que, tá. Mas o que define isso? A gente não tem a Exato. gente não tem um órgão regulador. Exatamente. O Pra que dizer, tipo- define que uma obra realmente é boa? Não é quantos livros vendidos vai ser. Exatamente, porque pode vender vários livros e ser ruim. Igual aquele Ninguém Sai Vivo Daqui, alguma coisa assim também, que é um livro LGBT, e é tipo uma bomba. E aí tava lá, tipo, best seller do TikTok Awards, não sei o que, tipo, mais vendido. E o livro é uma bomba. Eu li e falei, nossa, aquela amiga que eu falei que ia comprar o Sim. outro na feira da Unesp. Aí você falou, mas por que você vai comprar esse livro se o primeiro é ruim? Eu falei, porque eu comecei a ler, eu tenho que terminar, né, essa bosta. O Bruno leu, achou ruim. Aí, beleza, tem a continuação. Ele quer esse livro aqui, ó. Mas, amigo, você disse que ele é ruim. Você vai continuar pra quê? Porque eu quero saber o que vai acontecer, mesmo sabendo que ele é ruim. Exatamente. Então, assim, a gente não tem um sistema de regulação pra saber o que é bom e o que é ruim dentro da literatura, nesse momento. Pode vender aquele Café com Deus Pai. Ele vai ser um dos livros mais, tá no top 10 dos mais vendidos da história do Brasil, assim, é inacreditável. Enfim, vamos continuar aqui que eu não posso ser cancelado na internet. Mais cancelado que eu já sou. Eu já roubei briga com os TikTokers, com os BookTokers, com a galera do Lana Del Revivo. Eu não quero arrumar briga com mais ninguém, por gentileza. Tá? E com o povo da extrema-direita também, viu? Ah, mas essas são as melhores. Nossa, Maria. Então é isso. Então a gente tem essa relação dele com a escrita criativa. A gente sabe que é um processo que você traz, sim, coisas interiores, coisas da sua vida pra a obra, querendo ou não. Nem que seja um personagem, uma referência, um lugar, um sentimento. Sempre vai ter alguma referência do autor dentro da obra. E com isso a gente fecha a primeira parte, né? Com todas as informações. Eu achei bem leve esse começo, assim. Acho que a coisa mais relevante, mais legal que ele entrega nesse começo é essa ligação com o gabinete do Dr. Caligari, que é citado muito assim. Só tá dizendo, igual era nas obras o gabinete do Sr. Caligari. Só isso, não tem nada demais. Ele só solta. O resto da informação a gente trouxe porque fez pesquisa, mas... Sim, é interessante que, tanto no capítulo 4 quanto nesse do 5, tivemos muitas referências. Uhum. Não foram poucas, foram muitas. Quando eu li a primeira vez, eu não tinha percebido o tanto de referências que tinha. E o quanto obras por trás desta obra existe pra gente ter essas ligações do porquê que o personagem se sente de tal forma. E eu acho isso muito rico. Eu gosto muito. Eu acho isso muito rico dentro de um livro, assim. Quando o autor ele usa referências externas e de autores renomados ou de referências culturais que vão de alguma forma acrescentar positivamente pra construção do livro, sabe? Quando alguém coloca só uma coisa aleatória, joga só uma informação aleatória só pra jogar, aí não. Mas aqui faz muito sentido, porque tá dentro do contexto do escritor, que é o Bill. Se ele falasse, se ele jogasse essa informação do gabinete do Dr. Caligari, por exemplo, na parte da Beverly, não ia fazer sentido. não ia fazer muito sentido. Eu ia falar, tipo, puxa, mas qual que é a conexão? Aqui faz muito sentido. Então, eu acho que o King faz isso muito bem, assim. Ele usa a referência de uma maneira muito inteligente. O segundo ponto vai chamar Silver, a enorme bicicleta de Bill. Então, a gente tem aqui a introdução de um dos objetos que a gente vai chamar de signo. Porque eu acho, né, do meu ponto de vista, pelo menos, que It, a coisa, tem muitos signos. Com certeza. E pra você que tá ouvindo e não sabe o que é um signo, a gente pode definir um signo como um objeto, uma lembrança, um mote, alguma coisa que seja relacionada a um personagem ou um grupo de personagens dentro de uma história e que façam com que automaticamente você pense ou lembre daqueles personagens quando você vê aquele símbolo, aquele signo, né? Quando a gente fala de signo aqui, a gente tá falando de signo zodíaco, não. Tô falando de signo no sentido de objeto, algo do gênero que remeta ao personagem. E a Silver é um signo tanto do Bill quanto do It como geral, como um todo. E é interessante que toda vez que a Silver aparece, ela aparece em letra maiúscula, o nome. Como se fosse um personagem, né? Como
Ela faz parte ali, ela é uma personagem da Sim, história. sim. E é interessante porque que nem a questão do diabo, né? Porque o título é O Bill Vence o Diabo. O diabo não tá em letra maiúscula, que nem aparece com a Silver. Aham, é Então a verdade. gente percebe a importância da Silver ali no livro. Uhum. Ele comprou a bicicleta na Bike and Cycle, na Rua Center. Então, era uma loja de esportes, materiais esportivos. E ela tava na vitrine com um anúncio que dizia assim, usada, faça uma proposta. E aí ele pagou uma bagatela de $24 numa bicicleta. Gente, muito barato, eu amei. Tudo nesse livro tá muito barato. Caraca, mas é 1980, né, amiga? Não tem... Não, aqui é pior ainda. 50. Aqui já é 1954, 55, Não, 54. É 1958. 58, 1958. Então, assim, se a gente parar pra pensar que 58 as coisas custavam muito barato, a inflação explodiu para 2026. Porque ele pagou $26 do dinheirinho que ele juntou durante 8 meses. Aí ele foi pegando dinheiro de cortar grama, dinheirinho que ele juntou durante o Natal, o aniversário, que você vai ganhando umas moeduchas. É engraçado que a gente pensa, nossa, só $24. Pouquinho, mas ele demorou 8 meses pra economizar. Sim, É $24. sim, sim. Então, o poder de compra e venda, apesar de tudo, era complicado. A bicicleta era muito grande pro Bill também. A gente tinha que uma coisa que ficou bem evidente nesse capítulo, que eles falam muito sobre isso aqui, é que o quão a bicicleta era desproporcional em relação ao Bill. Das duas, uma. Ou o Bill era muito raquítico e pequeno, Sim. ou a bicicleta realmente era muito grandona. Eu não entendo nada de bicicleta. Eu nem ando de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. O modelo da bike é uma Sving Deluxe. Aí eu fui procurar uma foto, não é uma bicicleta tão alta assim. Eu vi fotos, não é uma bicicleta tão alta. Tudo bem, talvez para uma criança de 11 anos ela não seja mais adequada. A gente pode dizer que Bill era pequenininho pra ela. Não, eu acho que não. Acho que a bicicleta talvez tivesse o quadro muito alto, ou as rodas fossem muito altas, muito redondas, muito grandes. E aí desse essa impressão de que ele era... Porque a gente não pode também pensar que eles eram muito raquíticos, as crianças. Eles não eram raquíticos, gente. Eles não é Rugrats. Né? Tipo, não é um desenho do Rugrats. Eles são adolescentes. Eles estão indo dos 11 pros 12 anos, né? Eu acredito. Entrando na adolescência. Então, o Pietro, meu sobrinho, ele tem 9 anos. Ele é alto. Eu acredito que eles têm essa visão da bicicleta grande pelo fato dela ser meio enferrujada. Não, acho que também não. Acho que também talvez ele seja a impressão de que a bicicleta seja grande, porque talvez ela fosse uma bicicleta pra adulto. Sim. E não uma bicicleta infantil, sabe? Porque ele comprou uma bicicleta de adulto. E aí ela até fala lá no capítulo. É uma bicicleta, a marca da bicicleta, como eu disse, tem 2 formas de pronunciar, né? A gente pode chamar ela, se for numa pronúncia norte-americana, vai chamar de Schwinn, ou Sven, porque é uma bicicleta alemã. Ela é de uma empresa desse ramo, foi criada em 1895 nos Estados Unidos, ali pela região de Chicago, por imigrantes alemães. E aí a gente tem também que pensar que alemães criando bicicletas, qual que é a estatura base de um homem alemão? Talvez não seja a mesma estatura base de um homem americano, norte-americano. Então tem a diferença, porque a gente sabe que tem países que as pessoas são mais altas e países que as pessoas têm estaturas mais baixas. Sim. E por ser uma bicicleta feita para um público direcionado, adulto e também de uma outra nacionalidade, isso talvez influenciasse em questões, entendeu? Mas não que a bicicleta fosse uma bicicleta, tipo, gigantesca também. Eu não consigo vê-la gigantesca. Eu acho que talvez o King deu uma exagerada aqui nessa coisa da bicicleta, pra ficar, tipo, só pra trazer essa ideia de que é uma fera que o Bill teve que domar, ele teve que aprender a andar, sabe? Tanto que tem vários momentos que ele fala, né, que o processo dele de aprendizagem pra andar na bike foi difícil, foi árduo. Que ele caía, que ele se jogava na bicicleta pra não evitar se quebrar tudo mais. Que uma vez ele até bateu o saco no quadro da bicicleta. E, amiga, eu posso dizer... Eu ri muito dessa parte. Eu que sou um boy, eu posso dizer, eu que sou um garoto, posso dizer, só quem já bateu o saco em algum lugar ou tomou um chute no saco sabe a dor que é. Eu ri muito nessa parte porque o Rich, ele fala que o Bill não tá querendo ter filhos. Ele tá evitando, né? Evitando filhos. Mas é isso, assim, então, tipo, não foi um processo fácil de montar a bicicleta e usar, mas ele conseguiu, né? Ele conseguiu. E aí a gente entra no porquê que ele escolheu o nome Silver. Explica pra gente. Então, Bill, ele escolhe esse nome Silver
E o termo que ele fica gritando ao pedalar é Hail Silver, que ele usa toda vez que vai passeando pelas ruas de Derry. O termo, ele é um bordão retirado do The Long Ranger, que é conhecido no Brasil como um cavaleiro solitário, que também pode ser lido como Zorro, mas não é o Zorro que estamos tradicionalmente conhecido com o Antônio Bandeiras. O personagem surgiu em 1933, numa radionovela. Depois ele se transforma num desenho animado, né? Ele se transforma num desenho em 66. E Silver era o nome do cavalo branco desse personagem principal, né? E por isso que ele escolhe esse nome. Porque o cavalo, ele era muito rápido. E ele acreditava que a bicicleta seria tão rápida quanto o cavalo. Tem outro trecho da obra que tem uma senhora que vê o Bill na bicicleta lá, pedalando pela vizinhança de Derry. E ela fala que a única vez que ela viu uma figura tão estranha numa bicicleta tão grande foi quando ela foi ao circo Barnum & Bailey e ela viu um macaco pedalando uma bicicleta do circo. E aí ela faz a referência ao Barnum & Bailey. E aí, pra quem não sabe, o Barnum & Bailey é um circo muito famoso. É um circo de uma pessoa chamada P.T. Barnum, que serviu como inspiração para o musical Rei do Show, com o Hugh Jackman. Só que a história já é bem antiga. E fora isso, também a gente tem o Barnum Effect, para quem não sabe, é um termo científico que foi criado, que é quando uma pessoa ela cria uma ilusão sobre alguma coisa e as pessoas passam a acreditar naquilo. Porque o Barnum, ele era dono de um circo, era como se fosse um circo itinerante, e aí ele vai passando de cidade em cidade e ele vai levando criaturas estranhas, como a mulher barbada, os gêmeos siameses, o homem-anão, a pessoa que tinha cabeça de agulha, que era cabeça triangular. E aí eles queriam criar um gigante, só que tinha um cara que era tipo um concorrente do Barnum, e ele criou um boneco gigante dizendo, a gente tem um gigante empalhado aqui pra exibir e tal, não sei o quê. E aí o Barnum descobriu que era mentira, que não tinha gigante nenhum, e ele foi lá e criou uma coisa igual. E aí, com isso, as pessoas super acreditavam que aquilo era o corpo de um gigante, etc e tal. E aí, através disso, criou o que a gente chama hoje de The Barnum Effect, o efeito Barnum. Lembrando também que o Barnum, ele é uma pessoa, assim, cheia de polêmicas durante sua vida toda. O filme, O Rei do Show, ele veio aí pra tentar amenizar e limpar um pouco a barra do Bernie. Vamos ver agora como que a bicicleta se tornou um símbolo importante pro Bill. E aí, a gente vai ler aqui um trecho do livro que vai falar sobre isso, que é na página 220. Mas Silver conseguia andar? Conseguia, Cristo. E era uma coisa muito boa, porque Silver salvou a vida de Bill Drenborough na 4ª semana de junho de 1958, a semana depois que ele conheceu Ben Huscon. A semana depois que ele, Ben e Ed construíram a represa. A semana em que Ben, Rich, Boca de Lixo, Tozer e Beverly Marsh apareceram no Barrens, depois da matinê de sábado. Rich estava atrás na garupa no dia em que Silver salvou a vida de Bill, então ele supunha que Silver havia salvado a vida de Rich. E ele se lembrava da casa na qual eles estavam fugindo. Ele lembrava muito bem. Aquela maldita casa na rua Nabel. Sabe o que eu acho interessante nesse trecho? Que ele entrega um monte de spoiler. Sim. Ele entrega um monte de spoiler. Ele fala basicamente tudo o que vai acontecer na próxima semana. Tudo que vai acontecer, sim. Fala sobre os acontecimentos no cinema, que vão vir depois. Fala do acontecimento da rua Neighbor, que vai vir depois. Fala sobre o fato de eles estarem fugindo. O fato que eles vão se encontrar, que eles vão construir a represa. Então, assim, tudo acontece de uma maneira muito, assim, entregue. Sim. Por um parágrafo simples. Eu pensei a mesma coisa. Olha, ele disse tudo. Tudo que vai acontecer. Mas é bom que isso dá uma clareada nas coisas, eu acho. Dando sequência, a gente chega na parte 3, que aí sim a gente vai ter uma ligação direta do que aconteceu no capítulo anterior. Que é o momento do encontro do Ben com o Bill e o Eddie lá no Barrens. A diferença, aqui a gente consegue entender também, a gente consegue enxergar, a diferença entre o Bill e o Harry Bowers. Porque
A gente tem meio que uma voltinha, assim, um flashback que volta um pouquinho antes do momento que eles se encontram. E aí mostra que, de fato, assim, quando o Henry Bowers chegou lá pra discutir com eles, o Bill nem quis bater de frente, ele não quis bater boca, porque ele sabe das limitações dele, ele sabe que o Bowers é um valentão que podia estourar eles, então ele só se coloca na posição de não vou falar nada. É basicamente uma posição defensiva. Se eu não atacar, ele não vai me atacar. Uhum. É inteligente da parte dele, obviamente. Sim, mas já é diferente do Bill, do Ed, que o Ed não sabe calar a boca, né? O Ed, ele é bocudo, ele é abusado, ele vai lá e fala merda, e aí, obviamente, que ele vai tomar um socão no nariz do Henry Bowers. Então, ao contrário do que a gente tinha falado no episódio anterior, nesse episódio, dá pra ficar bem claro, nesse capítulo fica bem claro, que quem apanha aqui é o Ed só. Sim. O Bill não apanha, o Ed apanha, ele toma um soco, o nariz dele tá sangrando, inclusive. E aí, uma informação importante, tá, gente? Que eu vi aqui no livro. Na narrativa, ele fala que, o Bill, eles apanham, né, obviamente. O Bowers vai embora, e o Ed fica lá com o nariz sangrando. E aí eles falam que o Bill inclina a cabeça do Ed pra trás pra tentar parar o sangramento. Este não é um procedimento correto, tá? Quando você está tendo um sangramento nasal, não tombe a cabeça das pessoas para trás. Porque a pessoa pode ter problemas estomacais por conta da ingestão de sangue, pode engasgar, pode causar náusea, tá? Pode causar até, tipo, se você tiver um problema de coagulação, você pode até causar um problema de coagulação em relação a isso. Então não é pra inclinar a cabeça das pessoas pra trás. Geralmente o que a gente faz é, a pessoa inclina, põe a cabeça perto, próxima dos joelhos, senta, né, com a perna dobradinha assim, põe a cabeça próxima dos joelhos e abaixa a cabeça e deixa o sangue escorrer. E aí você pressiona o seu nariz com os dedos, indicador e o polegar, até o sangramento parar. Se o sangramento não parar em cerca de 5, 10 minutos, aí você leva a pessoa pro médico, porque ele tá tendo uma hemorragia. Corre pro médico. Mas você tá não tombem a cabeça das pessoas pra trás. Isso não é correto. As pessoas antigas diziam, né? Põe a cabeça pra trás e põe gelo. Não façam isso. Não façam isso. Até hoje acontece isso. Já ouvi muita gente falar assim, coloca a cabeça pra trás. Tá doida? Aí engole sangue lá e tem um piripaca do Chaves. Deus me livre, não façam isso, gente, tá? Eu nunca tive essa experiência, graças a Deus. Uma das coisas mais interessantes pra mim nesse capítulo é que o Clube dos Otários ainda não existe oficialmente, mas como a gente falou no começo, o Bill já tá agindo como líder ali. Ele comanda as coisas, ele sabe como ele tem que agir, quando ele não tem que agir, como ele vai lidar com as frustrações e a violência dentro do grupo, os ataques externos, então isso fica bem, bem óbvio, né? É aquilo, né, que a gente já tinha comentado no início do episódio. Ele é um líder nato. Tipo, ele nasceu pra liderança. Só que a pergunta que eu trago em relação a isso, em cima dessa memória que a gente já trouxe no início, será que a morte do George que forçou o Bill a amadurecer mais rápido e por isso que ele tem mais propensão à liderança, ou é algo que já existia nele? Eu acho que ele já existia essa liderança nele, só que intensifica porque ele teve um amadurecimento em 6 meses muito forte. Uhum. Porque ali tem o quê? Em torno de 6, 7 meses da morte do George. Então, eu acredito que ele, na verdade, tenha tido esse amadurecimento devido a esse choque. E pelo fato da situação, como fica a casa dele, que mais pra frente a gente vai entender como que fica a situação familiar do Bill. Mas líder eu acho que já era dele. Uhum. A gente tem uma média aí de mais ou menos uns 6, 7 meses, porque o George morreu no outono. E aí a gente teve o avanço do inverno na primavera e a gente tá no verão. Uhum. Então, se contando que cada temporada tem 3 meses, então a gente tem 3 meses do inverno, 3 da primavera, a gente não sabe exatamente quando ali no outono que o George morreu, mas... É em outubro, se eu não estiver enganada. Por volta de outubro, então pode ser que tenha isso, uns 6, 7, 8 meses que o George morreu. A fotografia que a gente tem nesse momento, então, da história é basicamente o Ed tendo um ataque de asma, sentado no chão com o nariz estourado. O Bill sem saber o que fazer, desesperado, porque o Ed diz que a bombinha dele acabou de asma, e aí não tem uma solução, ele acha que o amigo vai morrer, ele tá ali com um atestado de óbito na mão já, esperando a morte. É engraçado demais essa cena, porque ele vai olhando pro amigo e fala assim, e aí, resolveu? E ele, não. Minha bombinha acabou. Sim. Merda. Sim.
E o Ben chega logo em seguida, e a gente tem um vislumbre do que vai ser o início do Clube dos Otários, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar desse acontecimento é que, do momento em que houve a discussão com Harry Bowers, e o momento que o Ed teve um ataque de asma, um solto ataque de asma, e o Ben chegou pra encontrar com eles, passou-se 40 minutos. Eu fiquei passada. O menino, ele não tirou uma soneca, ele tirou um belo de um sono no buraco. Ele ficou 40 minutos apagado. 8 horas pra fazer um arroz pra Pra um peixe? Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Foi uma loucura, gente. Nossa, que bafo. Achei um bafo. Eu adotei, assim, indignada. 40 minutos? Não é possível. E eu achei que ele tivesse tirado um cochilo, assim, de coisa de 10 minutinhos. Assim, que ele tivesse meio que apagado. O tempo dele ter um sonho, lembrar do que tinha que lembrar e, tipo, acordar, assim. Não, Foi isso que eu senti. Foi um puta de um cochilo. Então, Foi um sonão. ok, deve ter acordado até com remela no olho. Parece eu quando eu falo assim, ai, vou dar uma dormidinha. Quando eu vejo passou-se 3 horas. Eles se apresentam ali, conversam. E o Ben diz, né, que parte da culpa dele ter apanhado do Bowers, é dele a culpa, porque os outros, ele tá vindo dessa perseguição maluca e trouxe eles até ali, né? Os outros dois observam o estado em que o Ben tá e também fala, putz, Você tá mal, hein? não sei quem tá pior. Se é o Ben tá todo rasgado, arranhado, cagado, ou se é o Ed que tá com o nariz estourado, caído no chão lá, prestes a declarar o óbito. Então, é uma situação, assim, totalmente perdida. A solução que eles encontram pra esse rolê todo é buscar uma nova bombinha de asma pro Ed. Sim. Só que onde é que tá essa bombinha? Na farmácia. Que fica a quantos quilômetros de onde eles estão? 5. Então, assim, complicado. Complicado. E como é que você vai tirar seu amigo asmático, com o nariz quebrado, do chão, colocar na garupa da sua bicicletinha, que é difícil de manusear, que é difícil de manusear, e chegar até a farmácia. Então, o que eles encontram ali é o Ben fica com o Ed, e, por favor, não deixem o Ed morrer. E é engraçado que assim que o Bill deixa os meninos, pega a bicicleta e começa, vem todos os tipos de cenários impossíveis de se acontecer naquele momento na cabeça do Bill. Na hora eu até pensei que o Bill sofresse de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Porque ele pensa em tantas possibilidades de uma não... conclusão da missão, né? Que é assim, incrível. Porém, eu sou que nem ele. Não julgo. Eu também não julgaria nesse momento, porque é um momento muito tenso pra ele. Eles são muito jovens pra poder processar uma informação como essa tão rápido. Então, eu também não julgo. E ele pega a bicicleta, ele sai vazado e vai pela cidade assim, numa perseguição maluca, sem olhar pra trás, pedalando a Silver, gritando Hi-Yo Silver pelas ruas de Derry, desviando de caminhão, passando por tipo, cruzamentos, na maior loucura. Tanto é que fala que o Bill fleta com a morte. Sim. De tão rápido que ele anda de bicicleta. Sim, e tudo isso é resumido em 2 trechos do livro, da parte 4 e 5. Basicamente, ele vai narrar a saída do Bill a saída dele do Barrens, até ele chegar lá na farmácia. E aí eu vou ler um pedaço aqui, porque enquanto ele tá pedalando loucamente lá na cidade, ele obviamente tem flashbacks e lembranças, né? Ele vai começar a pensar no irmão dele. E a gente tem uma informação que não foi falada no início do livro por ninguém, e que quando eu trouxe aqui, assim, pra mim foi de cortar o coração. O trecho diz o seguinte: tudo estava para trás agora. A gagueira, os olhos sofridos, o vazio do pai, enquanto mexia na oficina da garagem, a visão terrível da poeira sobre a tampa do piano no andar de cima, com poeira porque sua mãe não tocava mais. A última vez foi no enterro de George. 3 hinos metodistas. George saindo na chuva usando a capa amarela, carregando um barquinho de jornal com um brilho de parafina. O Sr. Gardner subindo a rua 20 minutos depois, com o corpo dele enrolado em uma colcha manchada de sangue. O grito sofrido da mãe. Tudo para trás. Ele era o cavaleiro solitário, era John Wayne, era Bo Diddley, era qualquer pessoa que quisesse ser, e ninguém que chorava e tinha medo, e queria a mãe. A informação mais pesada aqui é saber que o corpo do George não ficou jogado lá na rua. O vizinho que encontrou o Sr. Gardner, que foi o vizinho que encontrou o corpo do George lá na rua, ele enrolou o corpo do George numa colcha e levou até a porta da casa dos Danborough. Sim. E aí, uma coisa muito legal, um fator muito legal, assim, ontem, quando eu tava escrevendo esse roteiro,
eu tava assistindo um documentário, que é um documentário que chama Meeting Pennywise. É um documentário que foi lançado em 2022, mas é muito difícil de achar. Muito difícil de achar. Eu procurei em todos os lugares pra assistir, só achei por meios Ilegais. meios não politicamente corretos. Assisti de um site russo. Você tem noção. E ele só tem inglês. Não tem dublado, não tem nem legenda em inglês nem nada. Só tem, tipo assim, inglês sem legenda. Assista e tenta entender o que você Se conseguir. vire. Se vire. E aí é basicamente todos os bastidores das gravações do filme de 1990, que foi o especial de televisão do It a Coisa. E aí mostra, ai gente, maravilhoso, mostra o Tim Curry no processo de criação do Pennywise, processo de maquiagem, de escalação do elenco. Eu fiquei muito impressionado com várias coisas que eu vi. Gente do elenco que eu já conhecia como adulto, fazendo comédia, outras coisas, e não fazia a menor ideia de que eles eram um elenco infantil do filme na época. O menino que fez História Sem Fim fazia o Bill Denbrough naquela história, naquele filme, ele fazia o História Sem Fim 2. E ele morreu aos 27 anos, ele se enforcou no apartamento dele, porque ele sofria de depressão. Nossa. Então, assim, bem pesado. Sim. E aí, nesse processo, essa cena dele chegando, do vizinho chegando com o Bill no braço, foi gravada. Não chegou aí pro especial de televisão, mas ela foi gravada e falou que era uma cena perturbadora. Toda arrepiada. Ele relatou que colocaram ele, de fato, enrolado num cobertor, no colo do outro ator, e que a atriz que fazia a mãe gritava loucamente, assim, no set, na cena que eles chegavam na porta. Então, assim, teve a gravação, mas não teve a entrega, infelizmente. E a gente nunca viu essa cena reproduzida, nem na versão de 90, nem na versão de 2017, 2019. Mas seria uma cena bem forte. O que me chama a atenção é o tempo. É pouquíssimo, 20 minutos. Foi bem Não rápido. é nada. Ele saiu, morreu e já devolveram o corpo. O trecho 6 é aberto com a chegada, finalmente, depois de quase morrer lá, batendo os carros nos ônibus. Quase morrer, quase matar, porque ele quase atropelou um trio de senhoras. Chega até a farmácia, né, que chama Center Street Drug Store, que fica na rua central de Derry. E aí ele pula da Silver e entra. E aí ele faz uma coisa que eu acho muito inteligente. Em vez dele falar, porque ele tá muito nervoso, e ele sabe que se ele for falar ele vai ficar gaguejando o tempo inteiro, ele só escreve. Ele puxa um papel, puxa uma caneta, escreve o que tá acontecendo. E ele escreve muito rápido. Ele é autor, né? Ele é autor. Não é à toa que ele é autor. Ele escreve assim, ai, meu amigo está com asma morrendo, Ed Casbrack, você pode me dar uma bombinha extra? E só entrega o papel pra uma pessoa que é muito importante na história, que é o Keane, né, que é o dono da farmácia. E ele aparece em várias versões. Você parece, esse demônio. Eu acho ele muito estranho. Ele é muito estranho, e dele é muito estranho em todas as versões. Tanto na versão de 1990, quanto na versão de 2017, quanto na versão do Welcome to Derry, que ele aparece lá do lado de fora, mais jovem, né? Sim. Quando a mãe do Will tá passando assim na calçada, tem o Kim na porta da store também. E quanto no livro, ele é muito estranho. No livro, ele é muito estranho. Ele é, tipo assim, ele é o farmacêutico de Derry, mas ele é um dos poucos adultos que a gente pode dizer que é competente na história. Ele é funcional. Ele automaticamente foi muito rápido ele detectar que tinha alguma coisa errada com o Ed. Mas não por conta do Ed, por conta da mãe do Ed, né? A Sonia Casbrack, ela realmente acredita que o filho tem uma doença muito grave. E a todo momento ela leva esse menino no médico, passa remédios, faz ele tomar vários remédios. Isso deu uma piorada após a morte do marido dela. E aí a gente vê que essa super proteção dela é uma coisa meio complicada, né? Será que a doença existe ou será que é ela que inventa a doença do filho? E o farmacêutico, ele catou assim no ar muito fácil, muito rápido. Porque o Ed, ele tem a aparência de uma criança saudável. O Ed brinca, corre. E aí, devido a essa paranoia da Sônia, ele acredita que ele realmente pode morrer a qualquer momento, né? Sim, até porque quando ele fala sobre a bombinha de asma, ele sabe que essa bombinha de asma não é tipo nada real, chama Hydrox Mist, né? E aí quando a gente pega a escrita desse produto, que é Hydrox, que é principalmente hidrogênio e oxigênio, ou seja... Criativo demais esse nome. Amiga, não é nada, é ar. É nada. É ar enlatado. É basicamente ar enlatado com gostinho de hortelã.
Placebo. Total. E aí tem aquela cena engraçada que quando o Ed descobre que a mãe dele fica dando placebo pra ele, que ele fala, isso é gazebo! E ela fala, tipo, o quê? Quê? Que é gazebo? Gazebo é tipo uma cerca. Não é o que você tá falando? E ele fala, gazebos! Engraçado que ele fala tão sério. Aham. Tipo, e a gente sabe que é placebo, né? Tipo, nem é real. Então isso é uma coisa que realmente existe e a gente vê isso acontecendo em outros casos. A gente pode denominar isso como síndrome de Munchausen por procuração. Tem um caso muito famoso. Aquela mulher que a filha dela chamava Gypsy Rose. Não sei se você chegou a ver. Sei, já vi. É babado esse caso. É babado. A menina chamava Gypsy Rose Blanchard. E aí a mãe dela, que chamava Didi. Qual é o nome dela? É nome de louca, né? Didi Blanchard. Já tem nome de Karen, né? Nos Estados Unidos. Durante anos, essa mulher forjou que a Gypsy tinha leucemia, distrofia muscular, problema neurológico, e aí submeteu a menina a um monte de cirurgia que não precisava, forçou ela a usar cadeira de roda, aplicava um monte de coisa na menina. E assim, se você falar pra uma pessoa que ela tem problema neurológico, e distrofia muscular e leucemia, você vai colocar a pessoa a fazer tratamento. Exato. Um tratamento de leucemia é pesadíssimo, que envolve até você fazer hemodiálise, não é? Não, mas quimioterapia. Não sei se vai hemodiálise, mas Então, eu não tenho certeza, gente. Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Mas eu acho que quando você tem leucemia, você tem que fazer hemodiálise. E aí, para pra pensar. E a menina era saudável. A menina era completamente saudável. Só que eu fico pensando, como que ela conseguiu forjar os exames, essas coisas todas? Porque os médicos não perceberam que isso era uma farsa? Que são os profissionais da história, sabe? Eu não sei o que acontecia com essa mulher. É realmente muito bizarro esse caso. Inclusive, ela vivia de doação. Ela chegou a participar de programas, levando a menina, falando que ela era doente. Não, ela participava de vários programas de TV famosíssimos. Gente. Sabe aqueles programas, aqueles sistemas americanos que é tipo assim, a criança tem câncer. E aí ela tem, tipo, um câncer terminal, tal, ela tá, tipo, muito mal. E aí fala, qual que é o seu sonho da vida? Meu sonho é ir na Disney. Aí, tipo, eles levam a criança com tudo pago pra Disney e tal. Acontece isso direto. É um absurdo, Ai, sabe? Não é uma coisa que é criada, é uma coisa que é real. Eu lembrei de um episódio daquele seriado bem antigo do Arnold. Aham. Finge que tava morrendo pra conhecer o Muhammad Ali. Ai, que absurdo. Olha como as pessoas usavam as coisas frágeis pra fazer entretenimento antigamente. Isso, fora que assim, ele é um seriado final dos anos 60, começo dos anos 70. Aham. E olha só a mentalidade de uma criança de 10 anos fazer isso. Que horror, que baixaria. E aí, em 2015, após descobrir a verdade toda, né? A Gypsy, bem chateada, bem chate com a Mother, mandou o namorado dela assassinar a mãe. Pra escapar dos abusos. Olha que loucura. E ela foi condenada a 10 anos de prisão. Ela foi liberada, acho que ano passado. E todo mundo comemorou. Lembra que ela tava comemorando? Mandando post, falando que assim, arrasou, Gypsy, você é maravilhosa. Tipo, gente famosa, com celebridades de Hollywood, tipo, parabenizando ela, dizendo que, tipo assim, agora sobreviver sua vida. Meu, que loucura. Inclusive, ela casou recentemente e até teve um filho agora, se eu não estiver enganada. Dela, não sei. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu sei só que, tipo, ela saiu da cadeia, todo mundo tava elogiando, mas o namorado dela que matou a mãe na época ainda tá preso. Tá preso. Mas enfim, então, a mãe do Ed basicamente tem isso. Ela tem uma síndrome de Munchausen, assim, fortíssima. Pra cima do menino. Ai, é bem doida essa mulher. Ela... Engraçado que ela ama levar o filho pro médico, mas ela mesma não quer ir. Uhum. Porque em um trecho a gente percebe que Ed sabia que a mãe precisava ir no oftalmologista, trocar de óculos, mas ela já não ia há 4 anos. Uhum. Então, né? Sim, uma loucura. O ponto seguinte, aí a gente vai focar no retorno, né? O retorno do Bill até o Barrens. Então, a gente tem um caminho inverso agora. Que é um pouco mais sofrido pra ele. A gente percebe na leitura que até ele comenta que às vezes tem que desmontar a bicicleta pra poder conseguir subir os morros, porque a perna dele não era forte o suficiente pra ele pedalar morro acima. Afinal, né, ele foi muito rápido pra ir, então acho que na hora da volta, por mais que ele queira ir rápido, né? Não, e descer é sempre mais fácil, né? Muito! Descer é muito mais fácil do que subir, né, querida? Nessa volta, né, durante as pedaladas do Bill, começa aí de novo esses pensamentos, porque os pensamentos dele não param um minutinho, parece a gente. E ele sabe da fofoca que corre ali por Derry, que é sobre os assassinatos. Um grupo acredita que os assassinos são diferentes.
Então, teve 3 assassinados por apareceu uma pessoa e resolveu copiar o crime. Outros acreditavam que os meninos tinham um assassino e as meninas tinham outros. E, por fim, né, o Bill chegava a um pensamento que era só dele. E ele não tinha falado isso pra ninguém. Era uma coisa muito interna dele, falando que pode ser que o assassino não seja uma pessoa. E eu achei bem interessante ele ter esse raciocínio, porque em nenhum momento falaram assim, foi um monstro, foi um urso que desceu por causa da chuva, ou um lobo. Em nenhum momento foi se dito isso. Mas ele tinha na consciência dele de que o irmão dele tinha sido assassinado por algo sobrenatural. E é engraçado que muitas das vezes os pensamentos que vinham na cabeça dele, ele alegava que alguns não eram dele e que essas vozes não gaguejavam. Aí eu fiquei me perguntando, será que é a Maturin dando ideia no Bill? Não faço ideia, amiga. Não faço ideia. Eu acho que às vezes é o subconsciente, pode ser o subconsciente dele também, porque o Bill não gaguejava antes do acidente do carro, que ele foi atropelado e jogado na parede. Mas Lembra? tinha 3 aninhos. Não, mas ele não gaguejava. Ele era uma coisa normal. E aí depois ele começou a gaguejar. Não necessariamente quando a pessoa gagueja vocalmente, quer dizer que ela vai gaguejar fisicamente, mentalmente. O processo de gagueira... Eu me questionei sobre o processo de gagueira não é esse. O processo de gagueira acho que é vocal, acho que é cordas. É trabalhado aqui na questão, tipo, do objeto do fonador, sabe? Não é, tipo, uma coisa, tipo, mental. Porque quando ele quer pensar, ele pensa numa frase direta, mas quando ele vai verbalizar, que ele não consegue. Não consegue. E uma relação interessante também aqui é que desde a morte do George, ele sente que a Derry tá estranha. Uhum. Ele sente uma Derry sombria, como se algo ainda tivesse por vir. E faz muito sentido. Com certeza. Faz muito sentido porque tá sendo observado, né? A gente sabe que eles são observados o tempo inteiro, então casa muito, assim, essa informação, né? Ele, por fim, chega até o Ben, e aí o Ben exclama, né, que ele... você chegou mais rápido do que eu imaginei que levaria, tipo, metade do tempo que você levaria pra ir voltar. Então isso mostra que, de fato, ele foi muito rápido. Ele foi e voltou muito rápido. O Bill entrega a bombinha pro Ed, o Ed usa lá a bombinha dele, a bombinha mentirosa dele, o placebo. O placebinho dele. E eles começam a bater um papo, conversar, pra tentar entender o que eles estavam fazendo, ambos, né? O que a dupla e ele sozinhos estavam fazendo no Barrens. E aí começa essa conversa. Eles falam sobre a construção da barragem que eles estavam tentando fazer. O Ben é muito inteligente, isso aqui é muito legal, porque, de novo, a gente vê que ele tem, tipo, o tato, ele tem a ideia da construção civil, ele tem já o dom pra ir visualizar as coisas, porque ele fala de uma maneira tão simples. Olha, você vai colocar 2 tábuas, uma na frente da outra, no centro e no meio vocês vão colocar terra e areia, terra e pedra e areia, e isso vai evitar das tábuas soltarem e tal. E aí, o que eu achei mais bonitinho desse trecho foi eles falarem assim, vocês fazem isso? E aí o Bill fala, a gente, tipo, já incluindo ele. Eu achei muito fofo também na hora que ele fala, a gente. Uhum. E aí que a gente começa já a ver mais ou menos um desenho do que vai ser, de fato, o Clube dos Otários, né? Então, o Ben passa a ser... sai da questão do solitário, do lobo solitário, e passa a integrar um grupo oficialmente. Isso é muito, muito legal, muito bacana. Outra coisa também que eu achei bem interessante nesse trecho é o Bill imitando o Bowers. Então ele falando que ele é Henriqueta Bowers. Henriqueta Bowers. Henriqueta Bowers. Ai, cara, muito bom. Debochado demais. Muito debochadinho esse Bill. E é legal porque ele não gagueja. Ele não gagueja quando ele faz a imitação da Henriqueta Bowers. Uhum. Até quando ele sai, o Ed comenta com o Ben, né? Quando eles estão só os dois sozinhos, aí ele fala, tipo, olha, você viu que ele não gaguejou, tal, não sei o quê. E aí fala, não comenta sobre o irmão, não fala sobre isso, porque é uma coisa que afeta ele. Ele gagueja mais quando tá com o irmão, quando fala sobre coisas do irmão, quando fica nervoso. E aí dá um toquezinho pro Ben. Então o Ben já tá sabendo o que tá acontecendo. Eu acho isso uma coisa muito rica. Que é você perceber o seu amigo sem ele precisar te falar abertamente. Uhum. Então o Ed, ele percebe muitas das coisas do Bill e ele alerta uma pessoa que tá chegando agora. Tipo, não faz isso, isso e isso, que ele fica chateado. Uhum. Pode ser que ele não fale pra você que está chateado, mas ele sabe que o amigo vai ficar chateado. E eu acho isso muito rico. Sim.
Também gosto bastante. Logo em seguida, a gente tem as despedidas. Então, eles saem do Barrens, vão embora e combinam de voltar no dia seguinte. Então, provavelmente nos próximos capítulos ali, depois provavelmente do capítulo 6, que vai abordar uma coisa que eu acho que é aleatória, que é por fora, a gente vai ter o retorno dessa galerinha pro Barrens e pra adição de mais pessoas no grupo. Como, por exemplo, a Beverly, o Rich aparecendo ali, alguma coisa vai acontecer. E eles se despedem. Então, aí eles vão descer na rua, sentindo em casa. O Ben ainda tá imaginando, meu Deus do céu, quando chegar em casa, provavelmente se minha mãe ver essas roupas, ela vai me levar pro... O Ed já tá desesperado. Achando que a mãe... Olha, minha mãe, quando vê que eu tiver com essa roupa suja, eu vou chegar em casa suja de sangue, ela vai me levar pro hospital, eu vou gastar 7, 8 horas no hospital. Se eu não voltar pra casa, se não aparecer aqui amanhã no Barrens, é porque eu ainda estou no hospital com a minha mãe. E aí o Ben, numa sacada genial, manda o Ed passar numa lojinha, comprar um achocolatado com dois centavos. Comprar um achocolatado e jogar onde tem as manchas de sangue na blusa. E eu fiquei tipo, que menino inteligente. Eu pensei isso também. O melhor foi assim: você tem 2 centavos e ele tem o 10. É. Aí falei, então passa na lojinha ali, compra um achocolatado, joga na sua blusa. Vai parecer manchas de chocolate, então. Exatamente. E aí eles combinam de se encontrar de novo. Então eles se separam, né? O Bill vai pra um lado com a Silver, gritando pelas ruas, como sempre. E o Ed e o Ben vão pro outro lado. E aí eles conversam, tem essa conversa. E na hora de se despedir, eu achei uma coisa muito engraçada que ele fala, até jacaré. Aí o Ben não responde, o Ben responde, tá, até amanhã. Tá, Aí ele fala, não, querido, não é assim que responde. Tem que falar, tchau, animal. Tá bom, tchau, animal. E provavelmente foi uma tradução que a Suma, né, quem fez a tradução da obra, provavelmente encontrou pro see you later, alligator. Né, que é uma expressão muito comum no inglês e muito comum pra galera, para as crianças pequenas, assim, pros jovens e crianças pequenas nos Estados Unidos. Quer dizer, tipo, até mais, né? Tchau, tchau. Tchau, A gente não fala só bye bye, eles falam see you later, alligator. Aí a gente fala in a while, crocodile. Que é uma expressão complementar. Então, te vejo mais tarde, tipo, até logo e tal. Eles só não colocaram crocodilo, porque crocodilo em português é muito difícil de falar rapidamente, de vez em quando. Acho que não, acho que eles não colocaram até porque, tipo assim, porque até mais jacaré. Não ia fazer sentido. Não. Tipo, até mais tarde, jacaré, não ia fazer sentido. Eu acho que fizeram uma tradução muito inteligente pro até jacaré, tchau animal. Funcionou muito, assim. É bem descolado, achei bem descolado a parte deles. E assim a gente fecha a parte 7. A parte 8, aí aqui o bicho pega. Eu achei que a parte 8 e a parte 9, que fecham o capítulo, são as partes mais pesadas. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei realmente muito mal, porque a gente percebe que a casa tá sem vida. Completamente, é um abismo, né? Existe um abismo entre os pais. E com o próprio Bill. E é perceptível o fato de quão complicado é quando um filho acaba morrendo e existe outro ali precisando de atenção e os pais parece que esquecem completamente. É algo assim, chega a ser sufocante de tão terrível de ler. Recentemente, no ano passado, teve um acidente, foi um aluno, eu era professor de uma escola, e tinham irmãos que estudavam naquela escola, dava aula para os 3, inclusive, e aí tinham gêmeos, e um dos gêmeos sofreu um acidente de carro e veio a falecer, infelizmente, numa tragédia, assim. Tava ele e os amigos no carro, e aí o carro capotou e infelizmente ele faleceu. E aí você fica imaginando como é pro irmão gêmeo dessa pessoa, sabe? Tipo, como é ter que seguir em frente. Porque, obviamente, para toda a família é um impacto, para toda a família é uma perda irreparável, é horrível. Só que deve ser muito diferente para quando você nasce no mesmo ventre. Você nasce com aquela pessoa, você cresce com aquela pessoa, você comemora seu aniversário no mesmo dia que aquela pessoa, você passa a sua vida inteira e aí do nada você perde esse elo. Esse elo é quebrado, assim, você perde parte de você, sabe? Então deve ser terrivelmente terrível, assim, deve ser horrível. É complicado demais. Sim. E a gente consegue ver isso aqui, né? A gente consegue ver isso nesse momento. Obviamente que a gente sabe que o Bill era mais velho do que o George, mas isso é potencializado pelo fato do Bill sentir a culpa pela morte do George até hoje.
Então, a gente vai começar esse trecho do capítulo mostrando o ponto de vista ali do Bill em relação à casa e mostra como era a relação dele com o irmão antes. Essa relação de irmão, mais novo e mais velho, que é normal, é natural acontecer. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele disse que quando eles sentavam na sala para assistir a televisão e os pais eram como se fossem aparadores de livro. E os livros eram ele e o George. E aí depois ele faz um comparativo quando o irmão não tá mais lá. Que os pais seguem sendo aparadores de livro, só que ele tá sozinho. Então, tipo, só tem ele. E isso pega, assim, de uma forma tão grande e tão triste que foi... Ai, é complicado. A gente vê até no trecho que eu li já, que fala que o piano tá empoeirado, porque a mãe não toca mais. Então a mãe costumava tocar muita coisa, mas desde o enterro do George a mãe não tocou mais nada. O pai não conversa mais com o Bill, ele se torna um fantasma dentro da casa. E teve momentos em que ele vê o pai chorando, a mãe chorando isolada num cômodo, o pai chorando em outro. Eles não têm mais conexão. O Bill senta entre os pais em uma certa noite para conversar com eles. Ele tenta até fazer uma piadinha, ele solta lá uma piada, ele tenta, sabe, trazer algum tipo de coisa, mas os pais estão tão absortos em pensamento, nessa escuridão, nessa profundeza em relação à perda do George, que eles nem respondem, assim, eles respondem de forma muito automática as perguntas do Bill. Eles nem escutam, de fato. Eles literalmente esquecem que existe um outro filho que precisa ali também de uma atenção e um cuidado deles. Sim. E aí, para ficar isso mais visível, vamos dar uma olhadinha aqui na página 240 e 241 do livro. O quarto de George estava do mesmo jeito no dia que ele morreu. Zack colocou vários brinquedos de George em uma caixa um dia, cerca de 2 semanas após o enterro, com a intenção de dar para a boa vontade ou para o exército da salvação ou alguma coisa do tipo, supunha Bill. Sharon Danborough viu-o saindo com a caixa nos braços e suas mãos voaram para a cabeça como pássaros brancos assustados e mergulharam profundamente no cabelo, onde se fecharam em punhos e puxaram. Bill viu isso e caiu contra a parede, pois a força desapareceu de suas pernas. A mãe parecia tão louca quanto Elsa Lanchester em A Noiva de Frankenstein. Não ouse levar as coisas dele, gritara ela. Zack fez uma careta e levou a caixa de brinquedo de volta para o quarto de George, sem falar nada. Até colocou-o exatamente no mesmo lugar de onde tinha tirado. Bill entrou e viu o pai ajoelhado ao lado da cama de George, cujos lençóis a mãe ainda trocava, apesar de apenas uma vez por semana agora, em vez de 2. Com a cabeça nos antebraços musculosos e peludos. Bill viu que o pai estava chorando, e isso aumentou seu pavor. Uma possibilidade assustadora lhe ocorreu de repente. Talvez as coisas às vezes não dessem errado e acabassem. Talvez elas às vezes continuassem dando mais e mais errado até tudo estar completamente fodido. Papai, vai, Bill, disse o pai. Sua voz estava abafada e tremendo. Suas costas subiam e desciam. Bill queria muito tocar nas costas do pai. Ver se talvez sua mão conseguira acalmar aquele movimento inquieto. Ele não ousava. Vai, se manda. Ele saiu e percorreu lentamente o corredor do andar de cima, enquanto a mãe chorava na cozinha. O som era agudo e impotente. Bill pensou, por que eles estão chorando tão longe um do outro? Mas logo afastou o pensamento. Eu acho que esse trecho ilustra bem, assim, a dor deles, né? A dor de perder o filho, a dor do pai de querer se livrar das coisas para não ter mais que pensar sobre aquilo, e a dor da mãe de não querer se livrar das coisas porque ela não queria deixar o filho ir de vez. Tanto que esse fato dela trocar os lençóis, quando eles não estão sendo nem utilizados, a cama não é nem utilizada, mas ela troca um lençol uma vez por semana, traz essa coisa do tipo, meu filho não tá morto. Na negação, né? É uma negação, ela ainda sente que o filho dela vai voltar a qualquer momento, que ela tem que estar preparada pra... A casa precisa ficar, o quarto dele, no caso, precisa ficar preparado pra quando ele voltar. É um processo de luto, acho que todo mundo passa no processo de luto por isso, que é a negação, é o choque, a negação, a aceitação, tudo isso é um processo, né? E aqui, claramente, cada um tá na sua negação de alguma forma, né? Mas você consegue sentir de alguma forma pela atitude do pai de mandar o Bill sair, de não querer contato e tudo mais, que ele tava fazendo isso só pra, tipo, porque ele tava num momento sensível ou porque ele de fato culpa o Bill pela morte do George? Eu consigo perceber que eles tratam o Bill como o causador dessa morte prematura do George.
Eu consigo ver isso também de alguma forma. Eu consigo sentir que o pai, de vez ele acolher o menino, porque, ele é jovem, ele tem 11 anos de idade, é uma criança, acabou de perder o irmão de uma forma terrível também, assustadora. De vez de acolher, eles afastam, né? Eu senti também um fato de que só eles podem sentir a dor e o Bill, ele não pode sentir essa dor. Uhum. Ele, tipo, dane-se você no momento. Uhum. Eu senti muito isso da parte dos pais dele. Mas como que você reagiria nesse caso? Me colocando como se eu fosse a mãe do George? Sendo sincero, eu não sei. Mas eu acho que eu não tentaria afastar o Bill. Eu acho que eu me tornaria uma Sônia da vida. Tentaria proteger demais pra não perder o outro. Uhum. Talvez essa seja uma saída mesmo. Então ficou evidente que a casa do Bill não é um melhor lugar para se estar neste momento. É um ambiente extremamente bagunçado nesse sentido psicológico, é um ambiente difícil, é um ambiente frio, apático. Então, assim, complicado. E aí uma coisa que vai afetar diretamente o Bill nesse sentido é a saudade do irmão. Fica muito evidente que ele morre de saudade do irmão, que ele sente muita falta do George. De conversar com o George, de brincar com o George, de fazer as coisas para o George, porque ele montava os papéis, os barquinhos para ele. Eles brincavam direto, as conversas na hora do sofá. Uhum. Então, é uma falta, assim, gigantesca. Eu senti, me fez ficar muito triste, assim, depois de ter lido essa parte, porque a gente vê que na parte anterior, que fala sobre a casa, já não é um ambiente agradável. Os pais já estão, assim, na beira do abismo. E aí, logo em seguida, a gente vem com essa leitura da parte que diz que ele sente falta, que ele ama o irmão, tipo, incondicionalmente e tudo mais. E aí, você fala, puta merda, caraca, que triste, hein, Bill? Que merda pra você, hein, querido? Tadinho dele. Porque também, vendo assim num panorama, o luto do Bill, ele acaba se transformando em 3. É um universo totalmente de cabeça para baixo pro Bill. Então, ele tem um luto não só pela morte, mas pela vivência dele. A Jessie vai ler pra gente agora um trecho que deixa isso bem claro, assim, que mostra exatamente isso que a gente tá falando pra vocês, em relação do carinho e da saudade que o Bill tem pelo irmão dele. Ele sentia a falta do irmão menor. Essa era a verdade. Sentia a falta da voz dele, da risada. Sentia a falta da forma como os olhos de George às vezes se dirigiam com confiança para os dele, com a certeza de que Bill teria as respostas que ele necessitava. E uma coisa era extremamente estranha. Havia momentos em que ele achava que amava George, mas quando estava com medo. Porque mesmo com medo, com a sensação desconfortável de que um George zumbi poderia estar escondido no armário ou debaixo da cama, ele conseguia se lembrar melhor de amar o George ali e de George amá-lo. Em seu esforço para conciliar melhor essas duas emoções, seu amor e seu pavor, Bill sentia que estava mais próximo de descobrir onde estava a aceitação final. Essas não eram coisas sobre as quais ele teria sido capaz de falar. Em sua mente, as ideias não passavam de uma confusão incoerente, mas seu coração caloroso e desejoso entendia, e isso era tudo o que importava. Uhum. Então fica aí a informação de que o Bill, de fato, tinha um apreço, um carinho muito grande pro irmão. E é bizarro ele dizer que mesmo que se ele visse o George em forma zumbi debaixo da cama, dentro do armário, seria saudável, seria bom pra ele, porque pelo menos ele ia lembrar do irmão e lembrar o quanto ele amava o irmão, de certa maneira, tipo... Achei um tanto quanto... Não, querido, não. Quanto bizarra aqui, né? É a dor da perda, né? É a dor da perda. Falando mais alto. Tipo assim, não importa como... Traz meu irmão de volta, não importa como. Sabe? E é bem pesado. Nesse último trecho, que chama o álbum de fotografia, a gente vai ver o que aconteceu em dezembro, né? Essa cena acontece logo em sequência, na noite após o encontro do Bill com a galerinha ali no Barrens.
E aí, no cair da noite, ele volta pra casa e ele vai até o armário no quarto do irmão dele. Ele entra no quarto do irmão dele, ele abre o armário, ele pega um álbum de fotos que o George guardava no quarto. E na capa tem o nome completo do George, né? Que é George Elmer Dambrow. Então, e é muito comum isso nos Estados Unidos. As pessoas, agora hoje em dia não sei mais, mas antigamente era muito comum as pessoas terem, tipo, um segundo nome. Acredito que lá ainda é. É muito, muito forte essa cultura. Deles terem um segundo nome, um nome mesmo, um nome próprio, tipo Matthew Andrew Jones, sabe? Tipo, tem um segundo nome no meio. Então aqui é a mesma coisa. É verdade, né? Você é Jéssica Andressa, né? Uhum. Eu não tenho, gente. Eu sou só Bruno Scofield e tá bom demais. Então a gente tem aí o nome dele completinho, que é o George Elmer Dambrow. Um fato interessante é que o Bill não entra no quarto do George desde dezembro. Ele tomou coragem, né? Depois de todo esse tempo. Acho que talvez o encontro dele com os meninos lá no Barrens e toda a situação que ele passou encorajou ele. E aí ele foi lá, abriu, pegou o álbum de fotos. E esse álbum de fotos, basicamente, é um álbum com fotos aleatórias. Eu achei isso maravilhoso. É bonitinho, porque mostra que o George gostava de fotografia, né? E aí ele vai folheando essas páginas e vão aparecendo fotos aleatórias. Coisas tipo assim, uma cidade, pessoas de costas, partes da rua, floresta, árvores, coisas muito aleatórias. Uma foto da mãe com 18 anos, uma foto do pai na pescaria. E aí quando ele vira uma das páginas, ele se depara com uma foto do George. Que é a foto de turma dele, né? Vem marcando a turma de 1957, tracinho 58. E aí a foto inicialmente está estagnada, ele tá olhando pra foto, não tá acontecendo nada, mas a mesma coisa que aconteceu da outra vez, em dezembro, volta a acontecer agora em julho, que é a foto pisca pra ele. E aí eu vou ler pra vocês aqui o trecho, na página 243. Ele olhou fixamente para a foto por algum tempo e estava prestes a fechar o álbum quando o que aconteceu em dezembro aconteceu de novo. Os olhos de George se moveram na foto. Eles se ergueram para olhar nos olhos de Bill. O sorriso artificial de George se transformou em um esgalho horrível. Seu olho direito fechou em uma piscadela. Te vejo em breve, Bill. No meu armário, talvez essa noite. Bill jogou o álbum ao outro lado do quarto. Colocou as duas mãos sobre a boca. O álbum bateu na parede e caiu no chão aberto. As páginas viraram, apesar de não ter corrente de ar. O álbum se abriu naquela foto terrível de novo. A foto que dizia Amigos da Escola, 1957-58 embaixo. Sangue começou a jorrar da foto. Bill ficou paralisado, com a língua inchada na boca, a pele arrepiada, o cabelo em pé. Ele queria gritar, mas os choramingos baixos que saíam de sua garganta pareciam o melhor que ele conseguia. O sangue escorreu pela página e começou a pingar no chão. Bill saiu correndo do quarto e bateu a porta. Gata, um bafo, Pennywise, sou doidinho. Quando eu li isso, eu fiquei toda arrepiada. Não, eu achei um bafo. Me bateu de uma forma tão grande. E é legal porque é justamente aquilo que a gente falou, né? O Pennywise, que a gente ficou de comentar agora mais cedo nesse capítulo, nesse episódio, e a gente deixou pra comentar agora. O Pennywise, ele não se manifesta somente em figuras físicas daquilo que você tem medo. Ele vai colocar o dedinho na ferida onde mais dói pra você. Então a gente sabe que, por exemplo, pro Ben ele apareceu como uma múmia. Pro Bill, ele aparece como George. Porque ele sabe que o George é o ponto fraco do Bill. A estratégia da coisa não é matar você imediatamente. A estratégia é temperar a carne. Eu ia falar isso. Ele tá marinando ali. Tá marinando, com medo. Então a ideia é quebrar a pessoa emocionalmente, isolar a pessoa, corromper, desesperar, pra enfim dar o bote no final. Né? Eu tinha pensado justamente nisso, nessa questão do temperar a carne, porque em um dos trechos mais pra frente a gente vai entender que o medo é o que faz a carne ficar saborosa para o Pennywise. E não só isso, porque a gente também viu como foi o processo com o George no começo. A gente sabe que a fatídica cena da morte do George lá no bueiro foi o ataque final do Pennywise. Mas o menino já tinha receio do porão. Ele já tinha falado que tinha visto coisas estranhas na casa em outros momentos. Ele já tinha mencionado outras intercorrências. Então, a gente sabe que o Pennywise nunca vai atacar de primeira. Ele sempre vai ali rondar,
Ele come pelas beiradas até ele chegar no centro. Colocar o alvo nas costas e aí atacar. E aqui fica bem óbvio que o Bill tá com o alvo nas costas. Todos ali estão com alvos nas costas. A gente já viu no capítulo passado que o Ben tava. Uhum. Agora o Bill. Uhum. Porque a gente vê isso... Porque ele teve uma primeira intercorrência em dezembro. Sim. O irmão dele morreu em outubro. 2 meses depois. Aí em dezembro, o Bill viu essa imagem lá, aconteceu isso no álbum e aconteceu de novo agora. Aí ele ficou sem aparecer, entrar lá todo esse tempo. A gente tá em junho/julho. O Ben aconteceu em janeiro. Aí até junho... Sim, então assim, várias coisinhas vão acontecendo aí. Então ele vai sempre rondando um aqui, um ali, e vai cercando, né? E é engraçado a gente pensar nessa questão do isolamento que o Pennywise tenta causar na sua vítima, porque o Clube dos Otários, não, o que une eles é o fato de ficar com esse medo de isolamento, em partes. Uhum. Então aí que o Pennywise não consegue atacar cada um deles individualmente. Eu acho que não posso afirmar, mas eu acredito que isso tenha sido proposital do Stephen King. Eu acho que ele criou isso partindo desse pressuposto de que vamos unir um grupo e pra atacar um grupo unido é mais difícil. Sim. Então talvez o Pennywise tenha mais dificuldade pra atacar 7 crianças em vez de atacar uma só isolada. Então faz muito sentido, né? Pra fechar, eu vou trazer alguns questionamentos aqui pra gente conversar sobre em relação ao título do capítulo. Porque o capítulo é Bill Denbrough vence o diabo. E aí a gente tem que pensar, quem que é o diabo nessa história? É o Pennywise? É o medo, a culpa, o luto que o Bill sente? A impotência em relação à morte do irmão? O que é o diabo nessa história? Eu acredito que o diabo, ele é um fragmento de todas essas partezinhas. É uma parte do Pennywise, é esse medo, é essa culpa, é o luto que ele vai tendo e a impotência de não conseguir ter salvado o irmão. Uhum. Porque a gente consegue ver visivelmente essa raiva dele estar doente no dia que o irmão morreu e não ter saído com ele para poder ver o barco. Uhum. Né? E aí a gente vê esse Pennywise tentando comer ali essa energia dele, pelo fato do medo dele entrar no quarto do irmão. E eu acredito que seja isso. O diabo, ele é um pouquinho de todos os fragmentos que quebraram o Bill. Uhum. Porque se a gente pega o medo, a culpa, o luto, a impotência e junta tudo isso numa pacote só, a gente vai ter trauma. A palavra que eu acho que define tudo isso é trauma. Eu acho que fecha bem, assim. Eu concordo com esse fator e eu acho que tudo isso faz parte, assim, da ideia. Porque ao longo do capítulo, o Stephen King, ele cita muito essas lembranças do Bill. Ele fala muito sobre a ligação dele com o irmão. Ele fala muito sobre como isso afetou a família dele, como afetou ele, como ele sente falta, como ele sente a morte do irmão, como ele se culpa pela morte do irmão. Então talvez essa seja a ideia, né? Esse vencer o diabo é vencer, tipo, ele mesmo. Vencer os próprios traumas que ele criou em relação à morte do George. Com certeza. Uhum. A gente sabe que quando fala vence o diabo, a gente não tá falando do diabo literal, né? Mas a gente sabe que quando ele monta na Silver, ele não gagueja tanto, ele não sente tanto medo, ele acredita em si mesmo. Então talvez seja só um potencializador pra fazer ele se livrar desses problemas que ele tem, né? É que com a Silver ele pode ser livre, né? Ele vê a Silver como o caminho para a liberdade dele. Com a Silver ele não vai ter a culpa, ele não vai ter o luto pelo irmão. Então ele quer, através dela, a liberdade. Então por isso que ela acaba ajudando ele a vencer esse diabo. Então ele não tem tempo de pensar em nada disso, porque ele tá mais preocupado em não cair e se quebrar inteiro, né? Afinal de contas, a bicicleta, como é de todo o capítulo, é gigantesca, né? E é isso. Então a gente termina esse capítulo, que é um capítulo mais leve, é um capítulo que não tem tantos acontecimentos marcantes, mas que tem várias referências importantes, como a gente disse, como Caligari, como o P.T. Barnum, como a síndrome da Lily, lá da mãe da Lily Rose, lá da Gypsy Rose e da mãe dela, da Gigi. A gente tem a apresentação dos personagens, a gente tem a apresentação, a conexão ali do Bill com o Ed e o Ben, que vai ser importante, e principalmente a relação dele com os pais. Então, amigo, qual nota você dá para este capítulo hoje? Olha, eu não acho que ele é um capítulo ruim. Tá longe de ser um capítulo ruim, mas também tá longe de ser um capítulo muito bom.
Eu acho que ele é um capítulo intermediário, ele é um capítulo narrativo. Ele é fácil de ler. Eu achei fácil de ler, assim, eu li muito rápido. Eu li fazendo anotações, né? Porque eu faço 50 mil anotações e mesmo anotando coisas eu consegui ler muito rápido. Então eu vou dar um 7 pra esse capítulo. Eu fico com essa mesma nota. Eu acho ele um 7. Eu não acho ele extraordinário, mas também eu não acho ele ruim. Em comparação ao outro, porque assim, o outro... Não, o outro foi ótimo, o outro foi genial. O outro, ele dá uma emoção totalmente diferente, mas... Mas esse tem um peso psicológico muito importante. Muito maior. Mas eu concordo com essa nota 7, eu acho que ele tá ali no intermediário. Ele vem apresentando alguns poucos fatos, mas que são de grande relevância pra história. Concordo, plenamente. Então é isso. Semana que vem, a gente tem mais um episódio. Vamos gravar mais um, pra adiantar algumas coisas. Vamos ver se a gente vai ter, né? Vamos ver quantas páginas tem aqui o próximo. Mas o importante é a gente deixar bem marcado que se não tiver episódio, gente, é porque a gente não deu tempo de ler. Tá? É porque a gente tá com alguns probleminhas. É isso, de agenda, é uma questão de agenda. É isso. Vamos agradecer então, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Claramente, a gente tá amando fazer o projeto. É muito legal ler, vir aqui, falar esse monte de caminhão de coisas, saber que vocês estão aproveitando aí do outro lado. Toda vez que eu encontro alguém que fala, vou comprar o livro pra ler e... A gente fica muito feliz. Porque é um grande livro. A gente já leu 200 e pouquinhas páginas, tá? Então a gente tá aí, ó, caminhando. Sim. Engraçado que tá bem no início e a gente já leu bastante coisa. Sim. Então, eu só queria complementar o que eu tava dizendo. Eu fico muito feliz em saber que as pessoas falam assim, eu vou comprar o livro pra ler porque eu quero ler conforme vocês vão fazendo os episódios, eu quero acompanhar junto com vocês. E isso é muito bacana, assim, isso me deixa muito feliz de saber que o nosso trabalho está influenciando vocês a ler a obra, a pegar o livro, comprar o livro e ler o livro. Então, minha prima mesmo, Paloma, beijão pra minha prima Paloma, maravilhosa. Ontem ela tava aqui em casa na festa do meu sobrinho, e ela falou, eu pedi, o aniversário dela é na sexta-feira que vem, e aí ela falou assim, eu pedi pro meu namorado me dar o livro do It a Coisa, porque eu quero ler acompanhando os episódios. E aí ele falou, mas é um tijolo, não sei o que, você vai ler esse tijolo. Eu quero o livro, você vai me dar esse livro que eu quero ler junto. Maravilhosa! Então, assim, bem legal. É legal saber que vocês estão acompanhando o processo do projeto e também a obra em si, tá? E também é pra mostrar pra vocês que não é um livro de 7 cabeças, tá? Não é um monstro, não é um bichão de 7 cabeças. É um livro grande. É um livro grande, mas é um livro muito bom. Tá? Claramente a gente vai pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, compartilhar os nossos conteúdos, comentar o capítulo. Lembrando que todas as nossas redes sociais é @BackToDairyPod. A gente tá no Instagram, no TikTok com os nossos cortes. A gente tá no Spotify e no YouTube. É isso aí. Então, até jacaré. Tchau, animal. É isso. Beijo, gente. Bye, bye. See ya.